Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou avisando, esse vídeo tem spoilers do livro Algo Maravilhoso. Então se você ainda não leu esse livro e quer ler ele, não quer spoilers, pode fechar, não vou ficar chateada. Se quiser, tem uma resenha minha sem spoilers, vou deixar o link aqui nos cards também. Então é isso. Agora, se você quer saber as minhas opiniões sobre o livro com spoilers, ou se você já leu, pode continuar aqui que nós vamos conversar um pouquinho. Então aqui eu não vou falar pra vocês a sinopse do livro, porque eu já falei no livro sem spoilers e aqui eu já vou comentar algumas coisas específicas. Então se você estiver confuso, que não leu o livro e queria saber spoilers, recomendo que assista o vídeo no qual eu fiz a resenha sem spoilers, pelo menos a primeira parte na qual eu falo sobre a sinopse básica desse livro. E vamos às minhas impressões. Primeiramente, no início, eu fiquei muito irritada com o Jordan. A maneira como ele parecia machista, sabe? E tipo assim, tudo bem, isso é um romance de época e isso, infelizmente, é característica de como muitas pessoas na época pensavam. Mas me irrita, às vezes, ler certos comportamentos nos quais inferiorizam as mulheres, porque me incomoda, sabe? Como mulher vê que as pessoas naquela época tinham uma imagem tão baixa de nós. Porque nós também somos inteligentes, nós também somos capazes. E a Alex mostra muito isso. Tem um trecho no livro no qual ela discute com o Jordan falando que como é? Eles estavam na pescaria, eu acho. Achei aqui. É na página 343 e ele fala com ela: sua espécie, ou seja, as mulheres, não é conhecida por ser direta e sincera. E ela respondeu: a culpa disso é dos homens. Vocês não saberiam o que fazer se fôssemos diretas e sinceras. Aí ele perguntou: é mesmo? E ela respondeu que, se as mulheres fossem diretas e sinceras, não conseguiríamos convencer os homens de que eles são mais inteligentes, mais sábios e mais corajosos do que nós, quando a verdade é que a única vantagem que vocês têm é a força bruta para conseguir levantar objetos pesados de vez em quando. E, gente, essa Alex é maravilhosa, tipo, muito maravilhosa. E isso não é uma questão de superioridade, assim, de mulheres serem melhores que os homens, é só uma questão de que mulheres não são inferiores aos homens e que muitos personagens desse livro tinham essa visão e a Alex, ela não se deixou dobrar por isso, sabe? Ela desafiava o Jordan, mesmo ela estando em desvantagem física, financeira, social, ela não se dobrava, sabe? Ela era sincera a quem ela é, a sua moral, a criação que ela teve pelo avô. Isso foi maravilhoso. Enfim, primeiramente, o pai e a mãe da Alex, gente, graças a Deus essa menina teve o avô maravilhoso que ela teve e o Filbert e o Penrose na vida dela, porque é surpreendente que ela saia uma pessoa tão maravilhosa de pais tão ridículos. Primeiro que o pai dela, né, deixa a mãe dela de escanteio e mal dá uma vida boa pra elas, enquanto vive de luxo lá em Londres com uma família, outra família, e parte o coração da pobrezinha da Alex. E aí, quando ela fica com o Jordan e ele fica com ela meio que por pena, claro que a gente sabe que ele meio que tá encantado por ela, mas ele não tá apaixonado por ela. E quando ela descobre, né, que o Jordan queria fazer com ela o mesmo que o pai dela fez com a mãe dela, gente, aquilo partiu meu coração. Assim, de todas as coisas que ele poderia ter feito pra magoar ela, essa foi uma das piores, porque é repetir um trauma, sabe, que marcou ela muito. E a mãe dela, assim, some, né? A mãe dela ganha dinheiro e sai, vai viajar e pouco se importa com a filha, né? Ah, que ela se ferre aí, ficou essa família desconhecida, com esse povo aí que ela não conhece, mas ela não vai visitar ela, não se preocupa com ela, não quer saber se ela tá bem, se ela tá saudável, tipo, ridícula, me deu muita raiva. O bom é que quando ela saiu da casa da mãe dela, ela conseguiu levar consigo o Penrose e o Filbert, que são pessoas que foram como pais pra elas, que ensinaram ela e tinham muita lealdade pra com ela. E ela acabou conhecendo o Tony, que também foi maravilhoso, e a Duquesa Viúva, que no início não era tão legal com ela, mas eu gostei que mais pra frente a Duquesa Viúva se abriu pra ela, sabe? Viu como a Alex é única e inteligente, sabe? Ela é simples, ela não teve os ensinamentos de como ser uma dama refinada, mas ela é refinada de alma, sabe? Tipo, a mente dela é uma mente refinada, ela é uma pessoa honesta, sincera, é maravilhosa. E ela acabou conquistando todo mundo ao redor dela. Tanto é que... eu tô falando tudo fora de ordem aqui, mas são minhas opiniões, gente. Tanto é que quando ela vai pros bailes da sociedade e tava só seguindo o protocolo de etiqueta,
ela acabava sendo muito boba, porque ela ainda mostrava devoção, né, pelo Jordan. E as pessoas debochavam dela, porque conheciam um lado do Jordan que ela não conhecia. Ela conhecia o lado doce dele, o lado que tinha gratidão, o lado que sorria ao lado dela. E as outras pessoas conheciam o lado dele que não sorria, que era sério, cínico e libertino. Então, o pessoal começou a ver ela de uma maneira muito ruim. E foi só ela deixar um pouco dos protocolos de lado e passar a ser mais autêntica, passar a ser mais como ela mesma e mostrar que ela é inteligente, que ela é bem-humorada e que ela também não se importa com certas convenções, que ela pratica esgrima, que ela é maravilhosa nisso. Ela passou a conquistar todo mundo ao redor dela, porque ela tem um carisma, ela é incrível mesmo. E, tipo assim, no início ela é descrita não como uma moça bonita, mas eu sabia que ela ia ser dessa protagonista, tipo assim, que é bonita. Mas eu não imaginava que ela fosse desenvolver e na maturidade se tornar uma mulher bonita. Eu imaginei que ela só não tinha aquela beleza convencional e ficava, eu não sou bonita, e na verdade é, porque muito é assim. Mas ela não, ela é aquela beleza que desabrochou. Aí assim, aquele clichê de uma protagonista que é bonita e tipo, às vezes faz falta uma protagonista não ter beleza tradicional, mas não me incomodei nisso, porque todas as meninas lá eram magérrimas e loiras. E ela já era morena e tinha um corpo, sei lá, acho que menos magérrimo. E no início ela era o patinho feio, depois ficou aquela mulher maravilhosa que todo mundo queria. E uau, parabéns, Alex, mas antes de tudo, o seu cérebro é a parte mais linda que você tem. E logo do início eu gostei da Alex, sabe? Tipo, as primeiras interações dela com o Jordan, eu já gostei dela. A interação dos dois era bem legal, porque ele não via ela como um objeto, ele não via ela como uma mulher para ser usada e seduzida. Ele acabou vendo ela como uma garotinha, o garotinho que salvou ela na clareira. Então, ele era curioso, sabe? Ela era fascinante porque ela era diferente do que ele conhecia. Então, ele se permitiu conhecer mais dela antes de sair, tendo o comportamento básico que ele tinha com as outras mulheres, sabe? Então, a interação deles, quando era aquela coisa mais intelectual, era maravilhoso, sabe? As discussões que os dois tinham. Eu gosto quando eu vejo uma interação de um par que não é simplesmente física, sabe? Que tem uma conversa, que tem... e essa interação, eu gosto dela, gente. E outra coisa que me deu raiva no início é, tipo assim, como o pessoal do vilarejo julgou a Alex tão facilmente, né? Tipo, a menina que todo mundo conhecia desde que ela cresceu. Tipo, a vida inteira eles conhecem ela, aí aparece um estranho lá e o povo já acredita que ela dormiu com um estranho, que ela foi desonrada. Tipo, gente, vocês conhecem a Alex a vida inteira dela, aí aparece esse cara que é, tipo, pouco tempo e toda a opinião boa que vocês tinham sobre ela vai embora. Gente, me dá raiva essa hipocrisia das pessoas nos livros. Nossa! E aí, pra tudo e bem, né? A família da Alex ainda vai lá toda esquisitona cobrar a dívida por ela ter salvado a vida do cara. Ela não queria, mas aí passa a péssima primeira impressão. E aí a avó do Jordan começa a achar que a Alex é uma interesseira, que sua família é uma interesseira. E eu acho que isso dificultou um pouco mais a interação inicial das duas. Foi só quando ele morreu que as duas se aproximaram. E graças a Deus essa aproximação aconteceu, porque a gente pôde ver um outro lado da Duquesa Viúva que é maravilhosa, e ela passou a cuidar e proteger da Alex como se a Alex fosse família dela. A Alex virou família dela. Ela ensinou muito pra Alex, e a Alex eu acho que também ensinou algumas coisas pra ela sobre humildade e simplicidade. E foi bonito ver como a Duquesa Viúva torcia pra Alex, sabe? E defendia ela também. Ela me conquistou no início, eu tinha um pouco de birra, né? Ela vem essa velha chata, mas depois foi tipo assim, meu Deus, que mulher maravilhosa, ela tá aqui pela Alex, tá protegendo ela. E tipo, vamos lá, Anthony, o que tem o Tony pra falar dele? No início eu tava achando ele maravilhoso, divertidíssimo, nossa, que cara legal. E aí o Jordan morreu e não morreu e falaram, pode ser o Tony. Eu fiquei, não acredito. Me diz que não é, não pode ser, ele é muito legal, tomara que não seja. Eu nunca acreditei 100% que o Tony fosse o vilão da história. Mas depois eles começaram a ter umas evidências assim que eu ficava, caramba, será que é? Porque eu não conseguia pensar em nenhuma outra pessoa. Mas eu não queria acreditar que fosse ele. E aí no final é o irmão dele com a mãe dele. Tipo, pessoas que eu mal desconfiei. Mas eu também mal desconfiei porque eles mal apareciam na história. Mas foram mencionados e fez sentido. Não foi como se surgisse o vilão do nada, né? Mas eu acho que foi tipo esperto da autora de não mencionar muito eles. Porque a gente não desconfia. Tinha desconfiado uma mulher
que parecia ter a saúde frágil de um cara aleijado. Realmente, igual o irmão dele falou, tipo, ninguém nunca desconfia do aleijado. Nossa, e na hora que a Duquesa Viúva pediu pra Alex casar com o Tony, eu fiquei, não, pelo amor de Deus, não casa. Vocês são como irmãos, não podem. E ainda mais que eu já sabia, né, E nessa hora a gente já sabia que o Jordan tava vivo. Eu ficava, gente, não, por favor, não casa, espera. O Jordan tava... Esperem, o Jordan tá voltando, por favor, esperem. E aí o Tony não queria casar com ela não queria casar com o Tony. Aí eles foram numa questão mais de amizade. Eu achei legal que ele não se aproveitou dela. E achei mais legal ainda que o Jordan chegou a tempo de interromper o casamento. Aí depois teve os mal entendimentos. Mas uma coisa que eu gostei desse livro é que tiveram esses mal entendimentos aí, mas nada durou muito tempo, sabe? Não foi aquela coisa de você ficar 100 páginas sofrendo porque o Jordan tá emburrado porque entendeu errado a situação da Alex com o Tony, sabe? Tipo, as pessoas contavam pra ele, as pessoas se comunicavam e ele ficava sabendo a tempo. A tempo não, né? Ele chegava a ser irritante, chegava a ficar com raiva, mas não por um tempo excessivo demais que me fazia ficar com vontade de tacar o livro na janela. Uma coisa que me deixou com raiva, tipo, a gente percebia que o Jordan tava meio encantado pela Alex desde o inicinho, né? Quando ele achava que ela era um garoto, ele já achava que, esses cílios, né? Esses olhos maravilhosos e tal. Depois, nossa, essa personalidade, nossa, ela é cheia de surpresas, tem essa questão da sabedoria dos filósofos e tal. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, ela demonstrava uma devoção tão grande por ele. Nossa, você é maravilhoso, como o David Michelangelo. Ele vira tipo assim, obrigado. E aí eu ficava constrangida pela Alex, sabe? Tipo assim, você via que ele não tava realmente interessado. Ele tinha uma fascinação por ela, mas não era apaixonado por ela. E ela já tava caidinha. E aí ele morre, mas não morre, mas ele fica fora aquele 1 ano. E ela começa a descobrir as coisas pra ele, fica com o coração partido. E foi triste de ver, sabe, o sofrimento dela. E eu não queria acreditar que ele tinha morrido. Eu falei, não, esse cara não morreu. Ele só sumiu, ele não morreu, foi sequestrado, ele vai aparecer. E aí falam, o navio dele naufragou. Né? Foi pra um navio de prisioneiros de guerra e que afundou. Acabou, morreu. Eu fiquei, caramba, não quero acreditar que ele morreu, quero acreditar que ele vai voltar, mas como é que ele sobrevive a um navio sendo explodido? Não dá. E dá, ele sobreviveu, maravilhoso, adorei. Aí tipo assim, a Alex fica apaixonada por ele fica interessado, mas não apaixonado. Depois ela fica com o coração partido, aí ele aparece de novo, aí ele fica com raiva dela, depois ele fica afim dela de novo, e ele fica com raiva dela. E ele não chegava a se declarar pra ela, não chegava a falar, menina, eu acho você maravilhosa, mas não é só o seu corpo maravilhoso, você tem uma personalidade incrível e eu quero você. E aí ela ficava com medo de falar que queria ele também, porque ela tava machucada, porque ele era o cara que queria fazer com ela o mesmo que o pai dela fez com a mãe dela. E aí só no final a menina precisou quase morrer, levou um tiro na cabeça, que eu não sei como ela sobreviveu a esse tiro. Gente, como é que você leva um tiro na cabeça e sobrevive? Eu sei que é possível, mas com a medicina de hoje em dia faz sentido. Naquela época tava todo mundo achando que ela ia morrer, mas ela sobreviveu e caramba. E aí que ele finalmente se declarou pra ela. Gente, foram 400 páginas pra ele se declarar pra ela. Que coisa, sabe? Que altos e baixos, que sofrimento. Mas assim, apesar de toda essa indiferença que ele tentava demonstrar, tava na cara que ele tava interessado nela, porque ele ria com ela como ele não ria com outras pessoas. E mesmo antes de mencionarem essa questão dele sorrir no livro, eu já tinha percebido, bem no inicinho do livro, quando eles ainda estavam planejando o casamento, assim, deu pra perceber que ele gargalhava com ela, ele se sentia mais confortável e à vontade com ela. Isso é legal de ver. Nossa, e graças a Deus que a Melanie apareceu na vida da Alex, né? Tipo, que ela tava como uma pária lá nos bailes e a Melanie, tipo assim, olha, esse povo aqui é irritante, você é legal, você tem um cérebro legal, você vai ser minha amiga e eu não tô nem aí que o pessoal não gosta de você e que ser sua amiga não é algo bem visto, porque meu marido deixa que eu tenha umas liberdades. Cara, Melanie maravilhosa, tipo, grande amiga. E é beleza, né, que rolar que o Rod, ele foi o cara que fez as fofocas espalharem e o pessoal não gosta da Alex. Fiquei irritada com ele. E mesmo depois, quando ele virou amigo da Alex, que ajudou ela também a recuperar um pouco da imagem dela, eu ainda tinha um pouco de implicância com ele. Porque o cara, ele é meio sem noção, assim, e sai falando as coisas sem pensar muito, porque pra ele não existem consequências. É tipo, ele é um garoto do foda-se total. E ele não ajudou muito, assim, ajudou, mas atrapalhou bastante também. Tipo assim, não é como se ele não tivesse ajudado, mas assim, ele ajudou em algumas coisas, ajudou ela a recuperar um pouco da honra, ajudou a fofocar da situação dela pro Jordan. Ele passou até a ser um amigo, né? Ele disse que ela tava fazendo ele ter um pouco mais de nobreza de caráter, mas ele atrapalhou tanto, mas tanto, que me irritou, não consegui ser cativada por ele.
Mas a Melanie é maravilhosa, adorei ela. Nossa, e nesses vai e vem da Alex e do Jordan, né? Eu ficava angustiada, porque, tipo assim, ela não sabia que ele era diferente com ela, sabe? Tipo assim, talvez se tivesse uma pessoa vendo ele reagir com ela e que conhecia ele antes, falaria com ela: nossa, Alex, ele tá muito afim de você, ele é diferente com você, ele sorri mais com você, ele é mais gentil com você. Mas não tinha ninguém pra falar isso, e a menina ficava duvidando, começou a reprimir os seus sentimentos. E aí o cara não queria dar a torcer e também via que ela tava com raiva e começou a achar que ela não queria ele. E, gente, eu sei que isso acontece no livro de propósito pra criar atenção, mas tem hora que isso eu fico louca. Tipo, gente, por favor, conversem. Sabe, uma das coisas que, tipo assim, que é o que você pode usar na maior parte dos livros de romance. Conversem, diálogo resolveria, acho que 75% dos problemas. Uma outra coisa que eu achei bacana, interessante, legal, sei lá, é quando Jordan foi capturado, assim, que ele ficava pensando na Alex, sabe? E que foi pensar nela e querer voltar pra ela, que ajudou ele a resistir. Tipo assim, ele ficava focando em pensar nela, em como ela estava, em voltar pra ela e preocupado, tipo assim, se ela tava bem, se ela tava sofrendo a ausência dele. E aí lutando por sua liberdade pra poder ficar com ela. E eu acho que foi nesse momento, assim, que talvez ele teve noção do quão encantado, quão apaixonado ele tava por ela. E a gente, como leitor, pôde ver que, caramba, se o cara ficou um ano preso, e de todas as mulheres da vida dele, ele teve amantes maravilhosas, ele fica pensando na Alex, antes da Alex ser o sucesso que ela era, sabe, quando ela ainda era uma garota magrelinha, foi legal. E nessa época tinha uma estratégia da autora que eu gostava muito, né, porque ela narrava como a Alex estava e depois narrava um pouco do Jordan, então ficou aquela tensão, assim, da gente sabia que a Alex estava sofrendo pelo Jordan, e a gente descobriu que o Jordan estava vivo e estava tentando escapar. E a gente vê que tava tendo um monte de pretendente afim da Alex e o Jordan lá pensando na Alex. Aí depois, tipo assim, a Duquesa falando: Alex, casa com o Tony. Alex, não vou casar com o Tony. Tony, casa com o Alex. Não vou casar com o Alex. Vocês dois têm que casar, que senão vai dar confusão. Ele: Alex, você quer lá? Tá bom, vamos. E aí você vê o Jordan escapando. Aí você fica, tipo assim, essa alternância dos pontos de vista dos dois, nos momentos, pra mim, foram os momentos certos, assim, de criar atenção e fazer eu não querer largar o livro. Porque eu virava assim: ok, os dois vão ter que casar. Ai, meu Deus, o Jordan tá saindo, o que vai acontecer? E eu ficava virando as páginas, eu não queria parar, porque era aquela tensão, né? Tipo, arruma um casamento, e aí o Jordan consegue chegar lá e tá, o engarrafamento foi, uou, essa parte foi, tipo, muito legal, tipo, pra mim ficou meio corrida de ler. A história não foi corrida, mas eu ficava querendo ler rápido, porque ficava esse jogo de perspectivas, assim, e o que vai acontecer? Ele vai chegar a tempo de interromper o casamento? Por favor, me diga que vai interromper, bem naquele estilo clássico, né? Tipo, se alguém tem algo contra o casamento, fale agora com a Alex pra sempre. Ele vira assim: eu tenho, ela é casada comigo. Mas é claro que ele interpretou tudo errado e teve muita confusão, nossa. O que mais que teve nesse livro, gente, que eu quero falar? Aí depois teve essa do Jordan duvidar das intenções da Alex, e isso incomoda, porque ela nunca deu indício nenhum no tempo que os dois conviveram de que era uma má pessoa. E ele simplesmente vai duvidar dela, assim. Só porque algumas pessoas falaram umas coisas, tipo... Só porque falaram algumas coisas ele ficou desconfiado. Mas, gente, ele cresceu na sociedade, ele sabe como é que é intriga e fofoca, sabe? Mas aí, como eu disse, assim, essa desconfiança dele não durou tanto tempo. Logo depois ele começou a dar chances pra ela de novo. Mas na hora que tava uma tensão entre os dois, assim, que ele voltou e proibia ela de fazer coisas tentando dominar e ela tentava, tipo, desobedecer ele, sabe? Eu gostei dessa interação, desse jogo de poder entre os dois. Ele, tipo, olha, eu tenho mais poder, seja submissa. Ela virou assim: eu não tolero isso. E ela fazia esses atos de rebeldia, essa alternância de poder, assim, você via que um se importava com o outro, um tava magoado com o outro. É um relacionamento não muito saudável, mas pra ler foi maravilhoso. Eu fiquei nervosa que o Jordan começou a julgar a Alex, falar que ela é interesseira e promíscua só pelo que os outros falaram. Tipo, sim, ela se tornou uma mulher atraente, interessante, vários caras estavam lutando por ela. Mas a maioria das vezes que os caras estavam lutando pela Alex não é porque ela dava bola. Era pela questão do ego mesmo, de não aceitar ser rejeitado, sabe? Tipo, eu quero ser o cara que vai conquistar ela e poder enfiar na cara dos outros que eu ganhei, sabe? Ela virou um prêmio mesmo, como a Duquesa falou. Como a Duquesa Viúva falou. E o Jordan meio que não enxergou isso de início, sabe? Ficou falando: ela é promíscua, ela deve ter feito sexo com um monte de gente. Para, né? Mas aí eu gostei que ela, quando ele fez aquela listinha das coisas que ela fez a lista com o nome das amantes dele, tipo... Então tá, toma aí, você também fez um monte de coisa, porque você tá falando de mim.
maravilhosa. Não, aí beleza, né? Teve aquele negócio da aposta e da corrida da rainha. Eu falei, gente, essa corrida da rainha promete. Nossa, aí eu tava pensando já que a Alex ia apostar contra ele, né? Que, como ela fez. Mas que ela ia entrar e tentar participar como um dos corredores, entendeu? Que ela ia pegar um cavalo e falar assim, olha, eu não vou dar minha fita pra ninguém. Porque eu vou correr, eu vou ganhar esse negócio, sabe? Que tipo, ia ser ela e o Jordan competindo, pá. Não teve isso. Seria uma cena muito legal de acompanhar. No final a gente não teve a corrida da rainha, porque tava toda aquela questão de tentativa de assassinato no meio do caminho. E aí o livro se resolveu no final com a revelação dos vilões. Que aí a gente acabou sabendo que ela ia dar a fita pra ele na corrida da rainha. E nem mostrou a corrida da rainha. Eu queria muito que tivesse acontecido com ela competindo. Ia ser maravilhoso. Das coisas que eu gostei, né? Tipo, como eu falei, os criados são maravilhosos. Então, tipo, eu gostei muito que o Filbert bebeu pra caramba com o Jordan. E contou tudo da Alex, contou do pai dela. E contou de como ela foi humilhada quando ela chegou na sociedade. E aí isso foi bom, porque ele pode entender um pouco por que ela estava agindo da maneira que ela estava agindo com o retorno dele, sabe? Que, caramba, ela sofreu Nossa, ela sofreu demais, coitada. Se apaixona por um cara, depois descobre que ele era um libertino que pretendia fazer com ela o mesmo que o pai dela fez com a mãe dela e não foi legal. E aí depois teve o Smart e o Gibbons. Acho que foi o Smart que falou com ela também sobre a infância de Jordan. Ela tinha perguntado pro Tony, mas foi legal, tipo assim, do Smart contar pra ela, falando, olha, é isso, esses são os traumas da infância do menino, mas a gente acredita que você vai fazer bem pra ela. Eu achava muito legal também quando ela e Jordan ficavam bem, sabe, ele sorria, gargalhava na presença dela, que todos os funcionários, sabe, da propriedade, eles ficavam felizes de ver o patrão feliz, de ver que finalmente ia ter risadas e alegrias na casa, e eles começavam a cantarolar, assim, e o Jordan ficava, tipo, tá estranho, mas o que tá acontecendo? Adorei, tipo, os criados foram ótimos personagens, assim, dos melhores. Tudo bem que um deles foi vilão, né, a menina que tentou envenenar, mas a gente ignora ela. Aí beleza, né, teve toda essa questão do assassinato, quem que tava assassinando, tipo, quem que tava tentando assassinar o Jordan, e eu não fazia ideia de quem era, que era, né, a mãe e irmão do Tony, E aí eu sabia que não ia ser bem interpretada as idas dela pra encontrar com o Tony. Aí deu tudo errado, o Jordan passou a duvidar dela e não contava pra ela. Aí, mesmo assim, ela tentou fazer o aniversário surpresa pra ele. E aí o Tony e ela foram atrás dele armados quando descobriram que ele tinha sido capturado. E aí os dois chegam lá e ele acha que, sabia, vocês estão tentando me matar. E ele fala coisas horríveis pra Alex. Meu Deus! Nossa! Eu fiquei irritada, tipo assim, a facilidade com qual ele fica nervoso e fala merda e coisas assim que você não fala pra ninguém, cara. Você não fala pra ninguém, tipo, tudo bem que você tá nervoso, tudo bem que você acha que ela tá te traindo, mas você não tem provas, tá? Tudo bem que ela tá lá naquele momento parecer uma prova, mas não justifica, sabe? Mentir, falar tipo, eu nunca quis você, eu só fiquei com você pra fingir. Fiquei nervosa mesmo. E aí a menina precisou quase morrer. E aí ele, caramba, fiz merda, ela, né, só tentou me ajudar. Não é isso, entendi tudo errado pra variar. E aí, nesse negócio dela, ela fica em coma lá, né? E aí foi, de certa forma, engraçado, né? Que ele começa implorando, por favor, não morre, fica comigo e tal. Aí depois ficava com raiva e tentava ameaçar, tipo, é bom você não me largar, não morrer, que não sei o quê. Aí depois o livro vai escrevendo, tipo assim, que os minutos viraram horas. Eu fiquei imaginando aquele cara, tipo assim, por mais de uma hora, sem parar falando, tipo, implorando, suplicando, tipo, ordenando, ameaçando, depois fazendo situação psicológica, depois triste, depois se declarando, não, eu te amo, por favor, não vai, fica, e falando um monte de coisa desconexa, assim, as mudanças de humor, assim, imagina ele, a menina lá, mó desmaiada, e o cara, tipo assim, primeiro, tipo, não, eu te amo, por favor, fica comigo, desculpa de nunca ter te valorizado, nunca ter falado as coisas que eu queria falar, e tal, depois, tipo assim, é bom você não me largar, porque senão eu vou ficar com raiva, depois, por favor, você tem que ficar, pensa, o que vai ser de mim sem você, nossa, eu vou voltar pros velhos hábitos, e se você morrer, eu vou voltar pra minha amante, então melhor você ficar aqui e que não sei o que. É tipo assim, uma cena dessas na vida real seria triste, né? O cara lá desesperado, que a mulher que ele ama tá em coma, quase morrendo. E
Outras pessoas poderiam achar romântico. Olha que lindo ele se declarando, que declaração mais bonita. Só que declaração faz quando a pessoa tá bem, tá acordada, não tá em coma, né? Então, declaração lindo, maravilhoso, mas assim, que se declarasse com ela viva, acordada, sem estar em coma, no dia a dia, sabe? Não espera a pessoa quase morrer pra se declarar pra ela. Eu achei engraçado mais que tudo, porque eu fiquei imaginando a cena, assim, e o comentário dela depois foi também, tipo, a fulana lá tem pés grandes. E o livro acabou, né, depois que eles tiveram um filhinho e tal, e foi tudo bem. Então o que eu posso dizer sobre esse livro, cara? Esse vídeo ficou muito grande, né, então sou eu só comentando o livro. Porque quando eu fui fazer a resenha, eu tentei não colocar spoiler, mas eu queria comentar essas coisas, assim, sabe? Que tiveram coisas que me deixaram com raiva, tipo, meu Deus, mas tiveram coisas que foram engraçadas, coisas que foram legais. E o livro é maravilhoso. Se vocês leram esse livro, comentem aqui o que vocês acharam. Quais partes vocês mais gostaram, se vocês riram, se vocês choraram, pra que vocês torciam. Se vocês queriam que a Alex ficasse com o Tony, se vocês preferem ele ou o Jordan. E é isso, gente. Eu acho engraçado fazer um vídeo só com as minhas opiniões, assim, spoilers, porque, sei lá, parece um pouco self-centered, mas tá tudo bem. Se bem que todos os vídeos são minha opinião, mas esse tipo de vídeo parece que, tipo assim, eu falo o que penso e aí é tipo... É isso, não tem mais nada, acho engraçado. Mas enfim, se vocês gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e até a próxima. Tchau!